Muito bem, vamos para a nossa lição de número 10, o título A Última Defesa de Jó. O textuário se encontra em Jó capítulo 31, versículo 4. A verdade prática diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Então é para que você olhe agora para tudo quanto você já enfrentou na sua vida e que Deus te guardou, Deus te sustentou. Então, certamente o que você está passando hoje, Deus também te dará vitória. A leitura bíblica desta lição se encontra nos capítulos 29, 30 e 31, respectivamente, os versículos 1 ao 5. E o objetivo geral desta lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente de seu passado de glória. Então Jó está recordando tudo quanto Deus fez por ele. A introdução diz, o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Então nós sabemos que o sofrimento de Jó era tamanho, e também temos que lembrar que além do sofrimento, os seus amigos que vieram consolá-lo estavam acusando ele de maneira errônea, né? Que ele deveria ter algum pecado, que os seus filhos morreram porque também estavam em pecado. Jó estava muito triste e também os seus amigos estavam fazendo com que essa tristeza aumentasse. Na parte primeira aqui da lição, o título Jó relembra seu passado de glória. No item 1, prosperidade material e espiritual, Jó demonstra um sentimento nostálgico em relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. É claro que Jó continuava em comunhão com Deus e com os céus, mas diante de toda essa problemática, da sua tristeza, dos problemas que ele está enfrentando, é claro que o próprio Jó poderia colocar em dúvida isso, né? Já que os seus amigos, que se diziam tão entendidos, estavam ali fazendo já esse julgamento com ele. No item 2, reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz da sua cidade. Tanto o jovem como os velhos procuravam ele para serem orientados. Então Jó está fazendo essa recordação no ponto central aqui diz: conforme Deus fez no passado, ele pode fazer algo novo. Então, como Deus também socorreu Jó, certamente vai socorrer a cada um de nós, viu? E aqui no item 3 da nossa lição, no item 3 da primeira parte, diz assim: uma ponderação importante. Essa ponderação ela é importante porque não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos, viu? Então, hoje, diante dessas brigas políticas, diante desse enfrentamento, as pessoas querem usar a Bíblia em seu bel prazer. Então, alguém vai dizer: Jó era socialista, Jesus era socialista. Então, de forma alguma, viu? Então, não podemos confundir as coisas. Na parte 2 da lição, o título Jó lamenta seu estado presente. No item 1, desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado à sua miséria. Então, lá no antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima, mas no entanto Jó estava sendo motivo de escárnio diante de toda essa prova, essa luta que ele estava enfrentando, porque é claro, ninguém entendia essa luta, nem o próprio Jó estava entendendo, até que ele vai falar com Deus, Deus vai falar com ele e ele vai esclarecer a sua mente, né? No item 2 aqui da segunda parte, abatimento físico e emocional. Então nós temos que lembrar isso, a doença que veio sobre Jó é uma doença física, mas ela é tão terrível, e diante de todas as tragédias que já havia acontecido, no mesmo dia perder todas as coisas, perder os 10 filhos, seus amigos que vieram consolá-lo, estão agora dizendo que ele tem algum pecado, que seus filhos também morreram porque estavam em pecado. Há também um abatimento emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza espiritual, era também de natureza emocional, aliás, emocional. Então nós já falamos em lições anteriores
que é claro, a Bíblia não deixa claro sobre isso, mas nas entrelinhas nós entendemos que Jó também, ele foi ele foi também acometido ali de sintomas de depressão, porque é claro, olha o que esse homem passou. E hoje nós não podemos fazer nenhum julgamento. Às vezes tem alguma pessoa com algum problema psicológico, algum problema na área emocional. Nós temos que saber cuidar e tratar dessas pessoas. Ah, o fulano está com depressão, o crente não pode ter depressão. Querido, o crente pode passar por qualquer sofrimento que um outro ser humano passe, mas ele precisa entender que Deus está com ele e irá guardá-lo e livrá-lo de todo perigo e de todo mal. No item 3 aqui da segunda parte diz: Deus teria abandonado Jó? Ponto de interrogação. Deus teria abandonado Jó? Então agora, olha, diante desse sofrimento, o sofrimento emocional de Jó refletia sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Então, é claro, seus amigos estavam ali lhe condenando. Então, Jó foi abandonado pelos homens, ajudou tanta gente e agora não tinha ninguém para ajudá-lo. Mas eu quero te dizer uma coisa, talvez você diga assim no seu coração: já fiz tanto pelas pessoas e quando eu estou numa situação não vem ninguém ao meu favor. Quem sabe você também esteja passando por uma prova, por uma dificuldade. Deus está te provando e Ele é o primeiro amigo nosso, Ele é o nosso primeiro socorro. E quero te dizer uma coisa: Ele é e sempre será o suficiente, viu? Na parte 3 aqui, o futuro em aberto de Jó. No item 1, Jó em defesa de sua ética sexual. Então aqui nessa parte 3, Jó vai fazer a sua defesa. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido, o futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual. Então, o Jó faz a sua defesa aqui e nós observamos no livro de Jó, onde está na leitura bíblica em classe, quando Jó ele faz a sua defesa no capítulo 31, versículo 1, ele diz assim, ó: fiz concerto com os meus olhos. Olha que coisa maravilhosa, um exemplo para nós hoje. Fiz um concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Então Jó está fazendo a sua defesa, está dizendo assim que quando ele olhava para uma donzela, para uma moça, ele jamais olhava com um olhar pecaminoso. Então ele sempre foi respeitoso com as moças, com as mulheres. Ele está fazendo essa defesa dele. Então Jó aqui agora, ele está dizendo para os seus amigos: não, eu não tenho nenhum pecado escondido, eu não fiz nada de errado. No item 2 aqui, da terceira parte, o título: Jó em defesa de sua ética social. Então ele primeiro fez aqui a sua defesa, ele fez a sua defesa na ética sexual, agora ele faz a sua defesa na ética social. Jó também faz uma defesa da sua ética social. Ele está dizendo o quê? Que sempre procurou fazer as coisas da maneira certa. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem suas queixas. Então Jó sempre procurou ser um homem justo, viu? Como está escrito lá em Tiago. Vocês lembram lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27? Nos fala da verdadeira religião. Então, qual é a verdadeira religião? Segundo Tiago, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a verdadeira religião. No item 3 aqui da última parte, Jó busca a resposta de Deus. Então Jó viu seus amigos lhe acusando. Jó sabia que não tinha nenhum pecado escondido. É claro que Jó não é perfeito, ele sabia que não era perfeito, mas ele não estava naquela situação por um pecado escondido, por um pecado na sua ética social, na sua ética sexual. Ele sabia que não era nada disso. Então agora Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: ah, quem me dera um que me ouvisse. Então agora Jó está apelando aos céus, como nós vimos também em lições anteriores, quando o próprio Jó no capítulo 19 ele diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive
E aquela palavra redentor significa alguém, significa o seguinte: eu não posso me defender, mas alguém da minha família fará a minha defesa. Então saiba de uma coisa: a Bíblia fala que quando nós cremos em Jesus, nós fazemos parte da família celestial. E quem é que nos defende? Jesus. Quem é que nos perdoa? Jesus. Quem é que pode tudo em nossas vidas? É o Senhor Jesus. Então, como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? De maneira alguma, irmão. É só através de Jesus, pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo, Jesus Cristo, é que nos justifica. Aleluia. E agora nós chegamos aqui à conclusão dessa lição de número 10, onde diz: nesta lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de um homem injustiçado e inocente. E Jó então quer chegar-se diante de Deus, mas ele tem certeza que não é ele mesmo, nem seus méritos, nem suas obras, mas ali ele já profetizava o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos para as nossas perguntas. Número 1, qual é a primeira coisa que Jó lembrou do seu passado? Foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Número 2, quem procurava Jó para pedir orientação? Os jovens e os velhos, porque ele era um justo juiz naquela localidade. Pergunta 3, de homem respeitado, como Jó passou a ser visto? De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Pergunta 4, o que o sofrimento emocional de Jó refletia? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Mas por que isso? Porque os homens o haviam abandonado. Então nós somos humanos, irmão. Aquilo que acontece na esfera humana também reflete na esfera espiritual. É claro que Deus não o havia abandonado, mas ele estava se sentindo abandonado. E mesmo assim, crendo em Deus e buscando o socorro de Deus, viu? Pergunta 5, que comportamento ético-social de Jó o habilitou? O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Então Jó era um juiz naquela localidade, viu? Queridos, até a próxima aula e que Deus abençoe muito a sua família, o seu lar, e lembre-se disso: Deus está presente contigo, Deus jamais nos abandona. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém.